Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou trazer para vocês essa questãozinha de matemática básica e convido você a tentar resolver junto comigo essa expressão numérica que temos aqui. Abre parênteses, 9 dividido por 3 vezes 4 dividido por 3, tudo isso elevado ao quadrado. Você consegue resolver essa questão? Deixe nos comentários e vamos resolver juntos aqui detalhadamente, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que pensar, gente, é qual dessas operações eu devo fazer primeiro. E aí você pensa o seguinte, nessa expressão a gente tem, além dessa potência que está fora do parênteses, a gente tem divisão e multiplicação. E aqui outra divisão. Essas duas operações, gente, elas têm a mesma prioridade dentro de uma expressão numérica. Elas estão baseadas aqui na mesma definição. Então, quando isso acontece, o que eu faço? Eu vou resolver da esquerda para a direita, sempre dessa forma. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer aqui, né, é fazer essa divisão aqui e logo em seguida a multiplicação e depois a outra divisão. Então, vamos começar fazendo 9 dividido por 3. E 9 por 3 não é difícil. Isso aqui é igual a 3. Vou escrever aqui e vou manter todo o resto. Vezes 4 dividido por 3, tudo isso ao quadrado. Muito bem. Nesse passo agora, a gente tem, de novo, da esquerda para a direita, essa multiplicação. 3 vezes 4 é igual a 12. 12, e eu vou manter a divisão por 3. Excelente. Ao quadrado também vou manter. E por último, a última coisa que devemos fazer nessa questão é o nosso 12 dividido por 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, 4 vai ser 4 ao quadrado. E se a gente resolver essa potência, que vai ser baseada aqui na definição da potenciação, né? 4 ao quadrado é igual a 4 vezes 4. Isso aqui, gente, é igual a 16. E 16 é a nossa resposta desse desafio. Você conseguiu chegar no 16? Meus parabéns, caso você tenha conseguido. Agora, a nossa próxima missão é descobrir qual dessas opções aqui representa para a gente esse resultado 16. Vamos comigo acompanhar cada uma dessas operações? Existem operações aqui que são diferentes e eu vou mostrar para vocês como que resolve cada uma delas. Começando pelo duplo fatorial. O duplo fatorial, gente, é uma operação muito interessante da matemática e eu vou mostrar para vocês como que se calcula. A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, devemos conhecer os fatoriais. Os fatoriais, por exemplo, se eu tiver aqui 5 fatorial, a gente vai multiplicar todos os números naturais menores ou iguais ao 5, por exemplo, que está sendo aplicado aqui, né? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Esse é o fatorial simples, tá? Só que o nosso caso aqui envolve um fatorial duplo. Isso aqui, o que acontece? Ao invés de multiplicar todos os naturais, eu vou sempre alternar um dos números que estão aparecendo para a gente na ordem. Então, em outras palavras, o número 5, sendo um número ímpar, ele vai multiplicar todos os ímpares menores do que 5, menores ou iguais ao 5, né? Então, no caso, se eu colocar o duplo fatorial aqui, eu vou ter que eliminar o 4 e eliminar o 2. Portanto, 5 duplo fatorial é igual a 5 vezes 3 vezes 1. Quase coloquei o 2 aqui, né? 5, 3 e 1, que são os números ímpares menores ou iguais que 5. Se a gente fizer essa multiplicação, 5 vezes 3 é igual a 15 e 15 vezes 1 é o próprio 15. Olha só, chegamos muito próximo do nosso resultado, mas não é a nossa resposta, certo? Já podemos eliminar a opção letra A. A gente vai agora para a segunda opção, que também é baseada em uma potenciação, assim como a gente fez o 4 ao quadrado aqui. Só que o nosso expoente agora é o número 3. Como que funciona uma potenciação dessa forma? A quantidade que está no expoente é a quantidade de vezes que a base vai se repetir na multiplicação. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 5 elevado à quarta potência, eu vou repetir o 5 4 vezes. Então, vai ficar 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Opa, cortou aqui para vocês, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E no nosso caso aqui, sendo 3, eu vou repetir esse 3 vezes. É só fazer isso. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes
3. Essa é a definição dessa potenciação. E 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é igual a 27. Muito bem. 27 é o resultado de 3 ao cubo, mas não é a nossa resposta. Infelizmente, mais uma opção já eliminada da nossa possibilidade de resposta, tá bom? A terceira operação que a gente vai ver aqui é o primorial. Os números primoriais, né, o primorial de um número, ele vai depender exclusivamente de um conjunto numérico muito específico, que eu vou listar aqui para vocês, tá? Chamado de números primos. E esses números você já deve ter ouvido falar na escola, né? A gente aprende no ensino fundamental, depois no ensino médio também. E eles são números que possuem apenas 2 divisores. Unicamente 2 e sempre 2, tá? Então vamos pensar o seguinte. Um número que sempre é divisível por ele mesmo e pelo número 1. Então tem que ter sempre 2. Por isso, justifica do número 1 não ser primo, porque o 1 é dividido por 1 e é divisível por ele mesmo, só que ele só tem um divisor. Então, a gente vai precisar ter 2 divisores. Então, no caso, os números primos são 2, 3, 5, 7. Parece que está seguindo todos os ímpares, né? Mas chega no 9, o 9 não é primo, porque o 9 é múltiplo de 3. Então, já dá para dividir por 3. Então, ele não é primo. O próximo primo depois do 7 é o 11. Depois o 13. O 15 também não é. Depois 17 e assim por diante, tá? Os números primos aqui são muito importantes. Poderia fazer até um vídeo para vocês sobre isso. Mas o que eles vão nos ajudar na resolução da alternativa letra C aqui? O 5 primorial, ele vai multiplicar todos os primos, que são esses números aqui, menores ou iguais ao 5. Então, eu vou ter que selecionar nessa lista todo número primo, né, nesse caso aqui, menor ou igual ao 5. Então, eu vou circular aqui o 5, ele é o próprio valor aqui, né? E todos os menores que ele, o 3 e o 2. Esses números que eu circulei são os números que vão compor a multiplicação desse resultado aqui. Então, vai ficar 5 vezes 3 vezes 2. E se a gente fizer essa continha, ó, 5 vezes 3 dá 15, perdão, e 15 vezes 2 é igual a 30. Muito bem, não é a nossa resposta também. E chegamos finalmente na última opção, 2 elevado à quarta potência, que também é uma potenciação. Assim como a gente fez alguns exemplos aqui, vamos ter que fazer agora com base 2 e expoente 4. Se a gente repetir esse processo, eu vou ter 4 fatores 2 na minha multiplicação. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que são 4 fatores 2. É isso que significa essa potenciação. E se a gente multiplicar, olha que interessante. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E 8 vezes 2 é igual a 16. Portanto, 16, que é a nossa resposta correta, é também a nossa opção. A alternativa, então, letra D, é aquela que cabe aqui, né, juntamente com o nosso resultado, e essa daqui é a nossa resposta. Eu espero que você tenha acertado. Esse é o vídeo de hoje. Eu te vejo amanhã, porque tem vídeo novo todos os dias. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.